Olá pessoal, vamos continuar aqui na nossa série de vídeos que trazem essa abordagem mais introdutória do pensamento teológico. Um primeiro vídeo foi compartilhado já aqui no canal, você pode verificar aqui no card. Ele é uma videoaula gravada lá para a Universidade Católica de Brasília. E eu aproveitei e trouxe essa videoaula, essa contribuição lá para vocês. Fala sobre o que é a teologia. Ela é uma ciência ou não? Temos um outro vídeo que você pode observar aqui no canal também, que ele fala sobre a interdisciplinaridade, a relação entre a teologia e as outras ciências. E agora eu quero trazer uma outra pergunta. A teologia está pronta? Ela está acabada? Eu posso dizer que fazer teologia hoje me trará resultados diferentes do fazer teológico da geração passada? Essa é uma questão muito importante, porque há um temor, e eu compreendo esse temor. A cristandade e os cristãos sempre viveram um temor de estarem se desviando do caminho. Um temor, será que nós estamos nos desviando do caminho? Será que nós estamos honrando a doutrina dos apóstolos? E essas questões tão importantes, tão preciosas para a teologia cristã, elas precisam ser respondidas com seriedade. Se eu construo um pensamento teológico numa geração e esse pensamento é diferente na outra geração, pode haver o risco de uma diferenciação, uma mudança nessa tradição teológica. E aí nós rompemos com essa busca de fidelidade à doutrina dos apóstolos. Vamos manter sempre de forma rígida qualquer interpretação, qualquer sistematização teológica? Ou nós vamos permitir que haja um aspecto mais interpretativo no decorrer da história e que aparentemente modifique aquilo que foi dito na geração anterior? Agora, vamos lá. Teologia da revelação e atualidade da revelação. Quero fazer um pouquinho essa diferenciação. A teologia da revelação, ela pressupõe um estudo exatamente sobre isso, sobre de que modo e o que foi por Deus revelado para nossas vidas, para a humanidade, para o povo de Deus, para as diversas culturas, inclusive, no decorrer dos tempos. O fato é, quem é Deus e qual é o seu propósito? Essa pergunta originária lá da teologia da revelação, ela tem algumas respostas que já foram consolidadas no decorrer da tradição cristã. E aí eu estou falando de tradição cristã ortodoxa, dentro da ortodoxia, tá bom? Então nós temos doutrinas sobre a pessoa de Cristo, sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre Deus, sobre a Trindade. Nós temos doutrinas sobre a igreja, sobre a missão da igreja. Existem diversos sistemas doutrinários que já foram, digamos, bem discutidos, bem refletidos. E o nosso papel aqui, enquanto teólogos cristãs, não é necessariamente questionar os fundamentos da fé. Eu estou aqui para questionar a atualidade desses fundamentos. Exatamente. Falar sobre a doutrina da encarnação de Cristo, por exemplo, é algo muito bonito, lindo. E existe o conceito teológico da encarnação de Cristo. Só que eu me pergunto, e hoje? O que significa dizer que Cristo encarnou e o que significaria hoje para a igreja pensar num evangelho encarnado? Um evangelho encarnado na nossa humanidade. Um evangelho vivido aqui, nessas estruturas que são às vezes tão limitadas, mas às vezes também são tão lindas, são tão bonitas, porque também revelam centelhas do próprio caráter de Deus na criação. Como viver a fé de modo mais encarnado? É uma pergunta para hoje. Veja, a teologia, portanto, a teologia cristã, dialogando com respeito à ortodoxia, ela vai sim manter pilares da fé, mas nada nos impede de questionarmos a atualidade da fé. O que significa essa doutrina para hoje? E também nada nos impede de criticarmos a tradição. Em muitos momentos, a nossa tradição cristã, ela adotou uma postura interpretativa que beirou ao desvio doutrinário. Olha, gente, eu quero trazer alguns exemplos disso aqui para vocês. Eu publiquei um livrinho
Eu digo livrinho porque ele não para em pé ainda, mas traz, acredito, uma provocação muito interessante, muito pertinente para os tempos atuais. Modernidade, teologia e criação. Exatamente. Então, como que, olha só, uma das perguntas que perpassa esse livro aqui, como que a cultura moderna, secularizada, marcada pela secularização, ok? Como que a cultura moderna interferiu na maneira como os teólogos e teólogas modernos conceberam a criação, a natureza e a nossa relação, qual deve ser o nosso relacionamento com a natureza. E aí eu consigo, nessas páginas, demonstrar que a teologia moderna sofreu o impacto da própria ciência moderna em muitos momentos, e houve uma ruptura em que os assuntos da natureza começaram a ser tratados simplesmente pelas ciências, e os assuntos do ponto de vista teológico, a teologia abandonou a natureza. Mas isso também significa dizer que a teologia nada tinha a dizer sobre a ética, sobre o cuidado da natureza. Durante muito tempo, um cristão poderia ser um grande devastador da natureza e ele não ter nenhuma culpa. Essa doutrina não era apresentada nas comunidades, não haviam sermões sobre isso. As lideranças religiosas não abordavam essa temática. Por quê? Porque não era um problema para aquela geração. Aquela geração não se questionava. Eles aceitaram que a criação era uma fonte inesgotável de recursos e que o ser humano era superior, uma espécie de antropocentrismo teológico. Preste atenção nisso. Antropocentrismo teológico, o ser humano como coroa da criação, o ser racional, criado por Deus. Olha aí a influência do pensamento moderno. E esse ser racional deveria dominar, sujeitar a criação, a natureza e produzir. Exatamente. Então, a ética do trabalho, podemos pegar aí um pouquinho de ética protestante e espírito do capitalismo, nesse sentido, de que essa ética do trabalho moderno, como que ela impactou a nossa vida, a nossa maneira de relacionar com a natureza e vendo a natureza como mera fonte de recursos, explorando sem nenhum cuidado. Sem nenhum cuidado. Ok. Então, existe uma discussão muito forte hoje. Será que essa tradição teológica mais recente, moderna, cristã, realmente levou a sério as implicações teológicas relacionadas à ecologia? Será que nós temos cuidado da natureza da maneira como Deus deseja que nós cuidemos? Fica essa provocação aqui para vocês. E uma outra provocação que eu trago é sobre a própria doutrina do Espírito Santo. A doutrina do Espírito Santo, ela tem sido enfatizada a partir do século XVIII, XIX e no século XX e XXI a coisa está crescendo cada vez mais. Essa ênfase do relacionamento pessoal dos cristãos com o Espírito Santo. E o que isso significa para a vida da comunidade? Ora, o Espírito não fala somente com um, ele fala com todos. Esse Espírito toca no coração de todos. Então, parece que, querendo ou não, essa doutrina acaba remontando aquela discussão, né? O pentecostalismo ou o movimento carismático acaba remontando, em certa medida, aquela discussão do sacerdócio universal dos crentes, lá da Reforma Protestante, e que foi retomada também, não com esse nome, mas essa ênfase na mística pessoal, no contato direto com Deus, também estava presente lá nos místicos medievais, sim, na Idade Média, nos monges cristãos, que davam essa ênfase. O fato é, gente, nós temos uma sacada aqui. A pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, sempre trouxe um desconforto para a igreja cristã. É só você ir lá na patrística ver a história de Montano, certo? Do montanismo, que foi considerado heresia na época, mas que ele traz umas críticas fortes para aquela igreja que se institucionalizava. Então, olha a relação. O que a doutrina do Espírito Santo provoca nesse processo, como crítica nesse processo de institucionalização da fé e da comunidade? Relações de poder muito rígidas. Olha, o Espírito não fala com todos, todos não estão ali diante de Deus com autoridade, de certo modo, como intercessores, né? Não somos todos intercessores por todos. E o que isso vai trazer de mudança? Então, o que eu vejo é um choque aí, porque tem muita gente que fala hoje de doutrinas do Espírito, mas reforçam uma estrutura piramidal de poder dentro das igrejas. Uma estrutura onde é quase uma estrutura sacerdotal do Antigo Testamento. Está errado, está errado.
As estruturas piramidais de poder não estão em sintonia com a doutrina do Espírito Santo. É só você ver isso lá em Atos 2, 42 a 47. Aquela igreja primitiva, ela foi lá e vivendo a experiência com o Espírito, vive partilha, vive circularidade nas relações. Há uma autoridade ali, há um respeito aos apóstolos como um conselho, sim, mas ainda assim é um conselho. Sempre há a ideia de circularidade e de respeito à comunidade de fé, porque o Espírito não fala somente com o líder, o Espírito fala com a comunidade. Tá certo? Então, olha só, trouxe alguns temas um pouco mais complexos aqui para exemplificar essa necessidade de atualidade da doutrina, de atualizar a doutrina, de não permitir que a teologia esteja pronta, acabada. Não, a teologia está sempre no laboratório da história e você precisa se permitir olhar de forma criativa nesse fazer teológico e sempre com respeito à ortodoxia, com respeito à tradição cristã. E aí eu estou falando aqui enquanto teólogo cristão, ok? Aquele abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Espero ter provocado a sua reflexão, provocado inquietação para que você continue nesse crescimento acadêmico, teológico.